Olá, senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala com vocês é o Bruno. Hoje eu vou comentar sobre o Banco Pan, mas antes de começar o vídeo, só aquela velha desculpa dos últimos vídeos, né? Se você sobreviveu a todos eles, obrigado, mas por algum motivo o meu microfone está simplesmente captando todos os áudios, todos os ruídos e barulhos que o meu escritório fornece, então ultimamente os meus áudios estão estourados, péssimos, peço perdão, mas já estou correndo atrás de solução. Inclusive agradeço Christopher, se não me engano, um dos inscritos aqui do canal, passou para mim um tutorial de como evitar ou lutar contra o eco e os ruídos, né? Vamos investir em painéis de toalha, que me parece que é o mais bacana aqui para o meu escritório, mas de qualquer maneira, só eu, minha trading station, os cafés e meu frigobar dignamente abastecido, tá? Fora os quadros, só isso que eu tenho aqui, então provavelmente o meu escritório não é o mais acústico possível. Bom, feito isso, vamos falar sobre o Banco Pan, né? Eu começo o vídeo comentando sobre a pressão compradora de sexta-feira. Então, o dever de casa para vocês é sempre olhar o ativo que você está querendo ali entrar, estudar. Depois de uma semana tão frenética como foi essa, olhar como foi o fechamento desse candle no gráfico semanal. Tá? Então, a gente percebe que o preço abriu aqui na segunda, teve um respirozinho aqui em cima e aí tomou vento. Sexta-feira aqui foi o fundo e tomou compra, basicamente fez uma estrela aqui, tá? Um doji, mas muito mais com pressão compradora do que vendedora, tá certo? Interessante, houve compras, tá? Uma longa cauda, porém eu vou trazer os três cenários para vocês. Primeiro cenário, notícias se amenizando, então aqueles drivers que eu comentei com vocês, reformas aqui no Brasil, e aqui entra a reforma administrativa, reforma administrativa, tá certo, e tributária, tá? Se o Congresso tiver algum tipo de passo com o Planalto e vice-versa, aprovar alguma reforma, legal, essa é a parte legal, essa é a parte que o mercado ia gostar. Outra parte que o mercado ia gostar, eu creio em um fim dessa guerra do petróleo logo, mas a gente nunca sabe se essa precificação do petróleo cair por água abaixo, ou seja, ele começar a ficar caro novamente, pelo menos acima de $40, tá? Então esse é um outro viés, petróleo, e obviamente o terceiro viés é o corona. Tá? Então são três coisas que vão minar aí o cenário. Não creio que os estímulos monetários vão tomar headlines, vão ser importantíssimos, porque o mercado está hipocondríaco já, né? Então ele meio que ele absorve muito sem nenhum tipo de volatilidade acima da média quando os BCs injetam grana, quando tem estímulo monetário, corte de juros, tá? Então eu deixo esse por último, menos importante, tá? E trago para vocês como mais importante corona e petróleo. Terceiro, reformas aqui no Brasil, tá certo? Então o primeiro viés é o viés onde nós temos aqui uma possibilidade de amenizar. A corona tem sua catástrofe controlada, certo? Notícias boas em relação ao corona. Aqui no Brasil ele não pega, não ganha tração por causa do clima, enfim, qualquer outra coisa. Aqui no Brasil a gente empurra esse mal para fora, não existe, e nos Estados Unidos a gente não tem essa projeção tenebrosa que muitos estão fazendo, tá? Inclusive eu tenho um certo pé atrás em relação aos Estados Unidos, tá certo? Porque o verão demora para chegar lá, só chega em final de maio, meio/final de maio, então é um período de gripe normalmente, tá? O inverno deles, muito vento, enfim, e não acredito que liberar o teste gratuitamente, como foi liberado, antes era $2.000 a $2.000 para fazer o teste do corona, e agora conseguiram lá uma medida para liberar o teste gratuito do corona, mas não o tratamento, somente o teste. Então há muito a se caminhar nos Estados Unidos ainda, e é a principal economia do mundo, então estou meio cético em relação a eles, tá? Mas vamos dizer que eles realmente consigam ali ter vamos dizer assim, medidas à esquerda e comecem a dar não só o teste free, mas também o tratamento free, tá? Isso vai ser interessante para conter. Bom, notícias boas chegando, nós temos 6,47, 8,28. Notícias piorando, eu tenho somente o 3,1, tá? Que é justamente essa região de equilíbrio aqui, ó. Tá? 3,1, R$3,01. Acredito ser a próxima volatilidade, seria mais ou menos o fluxo vendedor que mais se repetiu aqui agora no médio prazo. A gente tem
essa figura, né, dos 279, e aqui nós tivemos 254, finalizamos pré-crise aqui, ou já em crise, 3,27. Então são esses três fluxos de queda que vão de 2,50 a 3,30 que eu vou plotar e começar a caçar em relação ao Banco Pan, tá certo? Então por enquanto, se a gente for lá para o diário, a gente vê a volatilidade, tá, acontecer com mais facilidade, esse zigue-zague é mais tranquilo, tá certo? Então eu classifico para vocês essas três demandas vendedoras. Bom, uma plotada aqui, duas plotada aqui, três, aqui, ó, crise, plotada aqui e agora plotada aqui. Tá certo, galera? Então, para mim é muito claro, tá? Essa terceira aqui um pouco errada, na minha opinião, estaria mais ou menos nessa dimensão aqui, ó. Então são esses os três fluxos de queda que eu vou monitorar durante uma retomada, uma possível retomada. Então vamos dizer que a gente tenha uma semana compradora, tá? Tudo bem, pode subir, eu mantenho esses dois pontos aqui como pontos de lateralização, mas eu sei de quem está vendendo e o quanto está vendendo. Então eu vou sempre botar esses caras, né, aguardando que eles voltem, e acho que deve voltar ao menos uma vez, tá? Se as coisas melhorarem, pelo menos uma vez esse fluxo vendedor deve voltar, tá? Dos céticos aí. Bom, o que eu tenho para trazer para vocês também é aquele canal de baixa que eu compartilhei com vocês o ano passado inteiro, onde eu falava que o Banco Pan, em tendência de alta ainda, né, ele vinha nesse movimento aqui, tchum, tchurum, tchurum, e rompeu. Esse rompimento aqui, ó, teve reteste e subiu, teve reteste e subiu. Já este cara aqui, ó, sempre foi resistência. Então não conseguiu ser suporte. Então para mim esse é o verdadeiro topo do Banco Pan, o preço de equilíbrio dos vendedores, cerca de 10,47, 10,31 é o meu ponto especificamente ali, tá? 10,31. Então eu criei para vocês, né, um canal onde eu juntava aqui os topos e na época estava durante esse canal. Então, durante bons meses aqui, de julho até dezembro, então julho de 2019 até dezembro, dezembro de 2019, esse canal foi respeitado, porque eu considerei, né, esse cara aqui com uma violinada, eliminei ele e aí o preço volta a ter a volatilidade dentro do canal. Bom, lá em dezembro, bom, rompemos de novo, retestamos, fizemos que íamos é boa, hein? Fizemos movimento comprador de novo e nada feito, veio crise, crau. Então agora esse canal, ele mantém a sua base de resistência, ou seja, a sua base aqui em cima, mantém, tá? Só que eu trago a base inferior aqui, ó, para esse fundo. Pum. Tá? Então agora a gente ganha essa região de resistência, região de retorno, de pullback, onde preço de baixo para cima é suporte, de baixo para cima é suporte, tá? Aqui foi suporte, rompemos, agora será resistência, tá certo? E a base de baixo realmente como ponto de referência para retomada compradora. Então nós ganhamos esse canal, na minha opinião, em relação ao Banco Pan. Daria para traçar mais uma linha aqui em cima, se você gosta de canal, né? Traçar uma terceira linha aqui, sendo uma resistência complementar, tá? Mas acho que visualmente dá para entender muito bem como pode se comportar a tendência, né, durante a queda do Banco Pan, tá certo? Em números matemáticos aí perfeitos, 3,1 é o único suporte que eu tenho. A partir do momento que o Banco Pan conseguir vencer o 6,47, tá, e testá-lo de cima para baixo, aqui ele entra em um período de quarentena, literalmente, tá? Entre 8,28 e 6,47 terá muito equilíbrio. Vocês podem perceber a quantidade de pontos de vezes que o preço caminhou no 8,28, também aqui brigou no 6,47. Tá certo, galera? Então é isso que eu queria trazer para vocês, esse panorama. Ele ganha tendência de alta para mim de volta somente quando o IC conseguir não só vencer o 6,47, vencer o 8,28, mas
romper o 8,28, fechar e testar de cima para baixo. É esse movimento para mim que voltaria a tendência de alta do Banco Pan. Esse movimento aqui, ó, pum, testar de cima para baixo, pum, testar de cima para baixo. Aqui mais perfeito ainda, tá? Aqui tentou. Então é justamente essa faixa de preço que libera para mim a condição da gente apostar de repente numa super pernada de alta, tá certo? Antes disso eu vejo ele entre esse retângulo com as coisas melhorando, notícias amenas, tá? Não catastróficas como foi essa semana, ou se a coisa piorar ele vem para R$3, tá? Fica entre 6,47 e 3,1, coisas amenas entre 6,47 e 8,28. Melhorou, sucesso, ganhamos a batalha, aí a gente tem que, na minha opinião, mirar todo esse fluxo de alta, tá? E fazer, por exemplo, hoje eu diria que a gente estaria algo em torno de 14,16, tá certo? Então eu fico aqui, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.